Olá, amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sim. Estamos aqui para dar continuidade das nossas aulas de cálculos trabalhistas. Hoje nós vamos falar sobre os cálculos voltados a horas extras. Então, já falamos sobre saldo de salário, 13º, férias. Agora vamos falar sobre horas extras. Porque elas afetam esses cálculos anteriores, com as horas extras e adicionais. Vamos lá. Bom, horas extras é um recurso que a empresa tem, o trabalhador também, para estender o horário dele, né, um pouco mais, e aí ele recebe. Só que a Constituição e tanto a CLT quanto a Constituição diz que não pode ser o mesmo valor da hora, né? Porque cada função profissional ele tem a sua carga horária mensal, que é o que ele entende como é possível um ser humano trabalhar. Por isso que há profissões que horas são diferentes devido às suas próprias qualificações. Então, um enfermeiro, um engenheiro, um médico, um fisioterapeuta. Então, a categoria analisa o tipo de trabalho e a exposição àquele risco e fala, olha, esse cara pode trabalhar 220, esse só 150, esse 180, e assim por diante. Não é uma hora normal, é mais que isso. Aquelas horas que excederem minha carga horária normal, eu vou pagar a hora mais um adicional. Por isso que chama hora extra. Você recebe a hora mais um adicional daquela hora. Primeira coisa que você tem que fazer é, qual é a hora extra do meu cliente? Então vai no acordo coletivo, verifica lá. Geralmente os acordos falam, geralmente não falam. Todo acordo coletivo fala, olha, se essa categoria tiver hora extra, é 70%, 65%, 50%, mas nenhum pode ser menos que 50%, porque a Constituição fala que o mínimo é 50%. Tá bom? Então, antes de começar um cálculo, tem o hábito de olhar no acordo coletivo. Olhe no acordo coletivo, que ele vai te dar a ferramenta de continuidade. Como eu falei antes, cada categoria tem a sua quantidade de horas, então não se prenda a 220 horas, não se prenda. E outro detalhe importante, embora se vocês observarem um mês, 30 dias, nunca vai dar 5 semanas. Mas para o trabalhista, a gente tem que pensar sempre em 5 semanas, para você entender o mês. Porque, por exemplo, um trabalhador de 220 horas, se você observar que durante a semana ele faz 44 horas, se você multiplicar um mês, em média, dá 4 semanas e meia. Mas se você multiplicar 4 semanas e meia vezes 44, vai dar 220. Então, a legislação fala, a carga máxima tem que ser dividida por 5. Aí você sabe que 150 dividido por 5, um engenheiro fisioterapeuta pode trabalhar no máximo 30 horas semanais. Como vai ser feito isso? Aí eles que acertam, mas é no máximo 30 horas. Eles acertarem, então, você trabalha, tem uma carga horária diária e mensal. Então, cada categoria você tem que analisar para como é que é possível. Eu gosto de ler os acordos coletivos, as legislações, para ficar tranquilo, né? Tipo, o professor tem uma hora aula, então consulte. Primeiro saber, mas importa saber que no cálculo das horas extras é necessário observar carga horária, quanta carga horária ele teria, porque 5 horas de uma pessoa, 5 horas de um engenheiro, se você calcular uma hora de um engenheiro, o cara ganha R$1.000, uma hora dele é R$10, na hora de fazer o cálculo de hora extra, se dividir por 220, ele vai ter um valor, se ele dividir por 350 é outro valor. Por isso a importância de estar atento para isso. Vamos continuar. Segunda coisa, outra coisa importante para vocês observarem, registro de ponto. Existem vários tipos de registro de ponto, desde manual, mecânico, eletrônico, digital, tarará, não importa. Importa que para você fazer o levantamento das horas, você precisa ter algum tipo de controle. Lógico que o seu cliente vai chegar para você e falar, doutor, eu trabalho das 8 às 18, segunda a sábado. Aí você fala, vou usar a história dele. Você joga na planilha, calcula quantas horas extras ele tinha por semana. A empresa vai aparecer com os pontos para verificar. Aí você verifica, olha, excelência, esse ponto é falsificado. Pergunta para o seu cliente, você fez esse ponto? Não fui eu, eles que faziam, mandavam assinar. Excelência, é falsificado. Aí na audiência você tem que derrubar o registro de ponto. Mas a empresa, ela não tem obrigatoriedade, se ela tiver menos que 20 funcionários, ela não tem obrigatoriedade de apresentar ponto.
Se ela tem mais que 20, se ela não apresentar o ponto, tudo que o seu cliente falou é verdade. Mas se ela tiver menos que 20, quem tem que fazer prova é o seu cliente. Então depende de prova. Isso é só um adendo. O objeto aqui não é nesse sentido, tá bom? Vamos lá, vamos aos nossos exemplos. Olha essa pessoa, isso aqui é uma forma que eu uso para calcular as horas, tá? Então essa pessoa aqui, ela trabalha de segunda a sexta, de 8 às 17h48, e tem um intervalo de 1 hora. Não vamos discutir se ele faz ou não hora, vamos ver se a carga horária dele está correta. Olha lá, 44 horas. Somou a semana, 44 horas. Essa pessoa trabalha 220. Vamos ver outro caso. Essa pessoa trabalha das 8 às 18, redondinho, mas olha o último dia. Última semana, na sexta-feira ele sai mais cedo. Por quê? Para dar as 44 horas, senão daria hora extra. Então, essas duas pessoas, elas não têm hora extra. Não tem nada pagado de hora extra, porque essa pessoa trabalha 220 horas por mês, então 44 horas semanais, acabou. Agora essa pessoa, esse aqui é o horário que o meu cliente trouxe para mim. Doutor, segunda eu trabalhava 2 às 18, na terça também, mas na quarta eu trabalhava até às 20, e na sexta até às 20, no sábado 17. Eu coloquei na minha planilha. E no sábado eu nem fazia hora extra, eu nem fazia a hora de almoço, era direto. Eu somei tudo, 58 horas. Opa! 58 horas tem hora extra, ele não tinha que trabalhar 220, 44 semanais. Então, semanalmente, eu tenho aqui um budget de horas extras. Ou seja, eu tinha que trabalhar 44, qual o budget de hora extra? 14 horas extra. Então eu já sei que semanalmente esse rapaz faz 14 horas mensais. E no final do mês, se você somar tudo, vamos fazer de forma simples, né? É lógico que no ponto você levanta certinho por mês quanto que a pessoa fez quantas horas. Mas eu estou calculando na rescisão, então eu multiplico por 5. Então se esse é o horário dele semanal, 5 vezes 14 e coloca o cálculo lá. Pronto. Então, mensalmente, ele faz 5 vezes 14, 70 horas. E eu vou colocar o cálculo 70 horas por mês. Se eu fosse calcular aquele cara, 70 horas, mas eu vou facilitar a vida de vocês, coloquei um cálculo mais simples aqui. Vamos lá. Exemplo. O salário, R$2.000. Essa pessoa tem um salário de R$2.000. Ele tem uma carga horária de 220 horas por mês. Ele fez 22 horas naquele mês e a porcentagem é 50%. O cálculo é igual está aqui. Pego 2.000, divido por 220, porque é a carga horária, multiplico pelas horas, vezes 1,50, é igual a 300. O que é esse 1 ponto? Esse 1 ponto, em qualquer calculador ou no Excel, ele quer dizer que é o original mais a porcentagem. Então, se você fizer se é 50%, é 1,5, se for 70%, 1,7, se for 80%, 1,8, só se for 200%, 100% ou acima é que passa a ser 2. Se for 100% é 2,00, se for 150% é 2,5 e assim por diante. Olha aí, só para vocês verem como chega no cálculo. 220 dá... Quando eu sei que a hora do cara, uma hora do cara é 9,09. Multiplico por 22 horas dele, 200. Mais 1,50, 300. Por isso chegou a 300. Ou seja, as 22 horas dele num dia normal vale R$200. Mas em hora extra, ele multiplica para 300. Para calcular as horas extras, é necessário saber que os valores habitualmente devem fazer parte do salário base do cálculo. O que eu quero dizer? Se você ganha 2.000 cru, beleza, a hora extra trabalhava sobre isso. Mas se você ganha adicional salubridade, se você ganha adicional noturno, se você ganha adicional periculosidade, se você ganha um abono lá todo mês, tem que ser todo mês. As horas extras daquele mês é calculado somando o salário e mais isso. Por quê? Porque é habitual, porque é uma coisa que faz parte do seu salário. Porque uma pessoa que ganha R$1.000 e ganha periculosidade, ele não vai ganhar hoje periculosidade, mês que vem ele não vai ganhar. Ele vai sempre ganhar periculosidade. Quem trabalha com problema com insalubridade, e não é só amanhã, não é só ontem, não é o mês inteiro. E a vida toda que ele tiver naquele ambiente, ele vai receber. Então faz parte do salário dele. Está grudado no salário dele. Então, na hora de calcular a hora extra, tem que observar que isso também tem que ir para o cálculo. Então, vamos mudar o nosso cálculo aqui. Essa pessoa, ele ganha 2.000, o adicional noturno dele é R$200, o insalubridade R$300, 320. Ou seja, somando o salário dele, vai dar 2.520.
não é mais 2.000. Então, somou os 3, deu 2.520. Faz aquele mesmo cálculo, olha lá, 378. Lembra que o cálculo anterior era R$300? Esse está dando 378. Por quê? Porque somou os adicionais comuns dele. Vamos continuar. Aqui explicando o cálculo. O salário mais os adicionais dividido por 220 dá 11,45. Vezes 22, 252. Lembra que o salário dele dava, hora essa normal, o salário normal dava 200? Aqui já está dando 252. Mais 158 de 300 da última vez, 378. Extremamente importante isso aqui, tá? Extremamente importante. Hora extra afeta a rescisão. Na hora que for fazer para nós, a gente basicamente calcula a rescisão, né? A gente calcula, em todas as bases nós calculamos as rescisões. E isso é importante avaliar. Porque tudo que o cara recebe todo mês, na hora de calcular, é como se estivesse pagando para ele agora. Soma tudo. Deixa eu mostrar uma planilha para vocês aqui. Essa pessoa aqui, um exemplo, essa pessoa é um histórico. Eu vou calcular a vida de uma pessoa e tem esse histórico. Essa pessoa, em 2021, no mês de janeiro, fez 12 horas extras por mês. Ele recebeu, tá? Em fevereiro ele fez 10, 1, 25, 40, 1, assim por diante. No final do ano, quando foi somar, ele teve 193 horas. Bom, para pagar o 13º, eu tenho que pegar essas horas. Porque não é habitual? É habitual, todo mês ele tem hora extra. Mas cada mês fazia um cálculo, ele fazia um valor diferente. Então, se ele fazia um valor diferente, qual é o valor que eu vou fazer o cálculo do 13º? Você vai fazer a média, 193, como foram 12 meses, você divide por 12, vai dar 16 horas. Então, se eu fosse calcular o 13º dessa pessoa aqui em dezembro, eu tenho que te adicionar o valor de 16 horas. Eu pego tudo. Eu pego os salários adicionais, divido por 220, calculo 16 horas e 0,8 vezes 1,5, 1,7, seja lá a porcentagem dele, e aí eu vou somar no 13º. Isso a gente chama de média de hora extra, tá? Média de hora extra é calculado dessa forma. Eu divido o período que eu estou tratando, no caso 13º, é o ano todo. É o ano todo. Digamos que o cara tivesse entrado em julho, e aí você soma esse período aqui de julho em diante, divide pela quantia de meses. Então, digamos que aqui nesse caso de julho ele tem 6 meses de trabalho, eu somo lá 12, 25, 12, 40, 15, divido por 6. Nesse exemplo aqui, eu dividi por 12, porque é o período inteiro, no 13º. Férias é a mesma coisa, tá? Eu vou lançar aqui os outros números, olha, 2022 e 2023, porque nós vamos passar para a tabela de Excel agora, para mostrar a importância da média de hora extra na rescisão. Nós vamos usar agora uma rescisão, tá aqui. Nós vamos fazer o cálculo dessa rescisão para que vocês tenham uma dimensão melhor dos cálculos, tá? Ok. Essa pessoa foi admitido em 14/5 de 2014. Ele foi demitido em 14/7 de 2023. E aí eu vou projetar daqui a pouco o aviso prévio, como a gente ensinou. Por enquanto está 14. Primeira coisa que eu faço, eu venho aqui e digo essa pessoa é 2014, nós já fizemos esse cálculo antes, ensinamos, né, o aviso prévio. Então, assim, 2014. Aí nós temos o cálculo aqui do aviso prévio. Então, o aviso prévio dele está completo. Agora, não sei se vocês observaram aqui, ó, salubridade, esse cara tem salubridade, esse cara tem adicional noturno. Então, somou o salário dele, deu 2.850, o programa automaticamente, o que ele faz? Ele pega o salário da pessoa, divide por 30 vezes a quantia de meses. E aqui, ó lá, a projeção, foi projetado para frente. Então, o novo período que a gente vai calcular é 6/9, não 14/7, porque o aviso prévio progride para frente. Por exemplo, 13º. Como é que o 13º funciona? De janeiro a dezembro. Então, eu tenho que calcular o 13º de 1 de janeiro de 23 a 14/7, projetando o mês até 9. Ou seja, a quantia de avos do 13º dessa pessoa é 8. Então, veio aqui. Então, o salário dividido por 12
vezes 8, o 13º dele é 1.900. Eu vou até apagar aqui, fechar aqui para vocês não se confundirem. Então, 1.900. Vamos às férias. As férias daqui, olha, 21, 22, já estourou, dobrou férias. Em julho ele tinha que ter, em maio ele tinha que ter dado férias para ele, não deu. Então, é dobro. Então, dobro, 24. Então, essas férias dele, o que ele fez? Ele pegou aqui, dividiu por 12 e multiplicou aqui, ok? Essas férias é completa, porque venceu em 14/5, prontinho. A mesma coisa, as férias proporcionais. Férias proporcionais, quanto tem? Então, como nós já explicamos, 14/5 de 2023 começa o novo período aquisitivo. Então, 14/6, 14/7, 14/8, 14/9. 14/9 não é, então é 6/9. Então, de 14/8 a 6/9 dá mais de 15 dias? Então, Então, vamos de novo. 14/6, 14/7, 14/8 e 6/9, 4/12. Aqui. Isso daqui, ele calcula, ele soma todos as férias e divide por 3. É bem simples. Ok, então ele faz o cálculo aqui, tá beleza. Agora, o que acontece? Aqui é o cálculo com os adicionais, mas tem uma coisa chamada média de hora extra. Média de hora extra. O que é isso? Nós estávamos falando quase agora sobre a média de hora extra. Vamos voltar àquela planilhinha nossa que eu inicializei. Bom, está aqui. Vamos usar a média de hora extra no nosso caso aqui. Então, eu vou calcular o 13º. Eu só posso entender o mês. Eu posso entender o mês o ano de 2023. Então, o que ele... Vamos apagar aqui algumas coisas, porque nós estamos em julho, então ele não fez essas horas aqui. Então, quantas horas esse homem fez no mês de julho? Ele fez 439 horas. Quantos meses? 7 meses. Então, o que eu faço? 439 divido por 12. Divido por 7, o que é o período. Então, eu tenho 62, vou dar uma arredondadinha aqui, 62 horas, ponto 71. Lembra que eu expliquei sobre o centesimal? 71 a máquina vai entender perfeitamente, então não preciso fazer nenhuma mexida. Eu vou colocar lá esse número. Então, essa é a média de hora extra dessa pessoa, porque se você juntar tudo e dividir, dá uma média que por mês ele fazia mais ou menos 62. Eu preciso lançar lá 62,71 ele tem de hora extra no 13º. Ou seja, ele tem 419,25 de hora extra mensal, a média dele nesse período, e juntou aqui com o cálculo. O que ele fez? Ele pegou o salário mais a média, aí ele foi fazer o cálculo. Você vê que antes do cálculo sem a hora extra era 1.900, a média, e com a hora passou assim. E isso é em todos. Eu não posso colocar o mesmo número aqui nas férias, porque é do seu período lá. Qual é o período 21, 22? 14/5, 21 a 13/5, 22. Então vamos lá. Vamos fazer esse período aqui, ó. O período é 14/5 de 2021 a 13/5 de 2022. Aqui embaixo é parecido, só que a continuidade, 14/5 de 2022 a 13/5 de 2023. Esse é o período. Aí, no dia seguinte, começa aqui o proporcional, 14/5 de 2022 até o ponto falar. Nesse caso, especificamente, acabou dia 14/7 de 2023. Então, vamos lá buscar a quantia de horas para cada período. Então, 14/5. Aqui não tem como saber com exatidão. Alguns programas conseguem pegar as horas extras desse período, mas normalmente a gente pega o mês. Então, fecha o mês. Então, o mês de 5 de 2021
a 4,22. Então, 5,21 a 4,22. Vamos fazer a conta aqui. 5,21, aqui, ó, 5,21, vou somando, até 4,22. Opa, deu 12 meses, o valor de 277 horas. Então, o que eu faço? 277 horas. Lembra que é média? E essa média é de quantos meses? 12, que é um período dividido por 12, vai dar 23 horas 08, arredondar. Não arredonda porque é 3 aqui. Então, 23 horas 08. Venho aqui e lanço 23 horas e 08. Que ele vai fazer o cálculo. Você vê que é menos, porque foi o período dele, teve menos horas nesse período. Mas ele já calculou aqui. Vamos ao outro período. Maio de 22 para frente. Então, maio de 22, somei aqui, até abril de 23. Deu quanto? 635. Mesma coisa. 635 dividido por 12 vai dar 59,90 e opa, 6. 52,92. Veio aqui 52,92. Olha lá. Você vê que ela majora conforme a quantia, a média no mês. Vamos ver as proporcionais, então. Proporcional é 2 meses, né? Mês 5, 6 e o restante. Então, vamos lá. Então, mês 5, ó, deu aqui. Ele pegou bastante hora extra, isso vai majorar bastante no mês de maio. Então, deu 200 horas extras dividido por 3. Então, igual 200 dividido por 3. Temos 66 horas e 67 centésimos. 66 horas e 67 centésimos. Olha lá, prontinho. Ele vai fazer o cálculo assim, pronto, está pronto. Os cálculos da rescisão colocando as médias. Tudo é média, tá? Aí você fala, mas já aviso prévio. Pois é, a gente não contou o aviso prévio. Eu coloquei aqui a quantia de aviso prévio, mas nós não fizemos a média do aviso. É igualzinho, tá, gente? É que eu não preparei essa planilha para fazer isso, mas o que é o aviso prévio? A média dos 2 últimos meses. Então, se eu fosse calcular a média dos 2 últimos meses, eu viria aqui, faria isso aqui, ó. Isso. Então, é junho, ele saiu em julho até junho. Opa, é agosto, né? Isso, agosto. Daria 680 horas. A média de hora extra dele é 680 dividido por 12. 56 horas e 67. Jogaria aqui, eu não vou fazer isso porque eu não fiz a planilha para isso. E pronto, o 13º, o aviso prévio também teria. Aqui é tranquilo, né? Saldo de salário a gente já falou, mas se eu fosse, tá inclusive sem fórmula, eu não vou nem me arriscar. Não, tá com fórmula, então vamos lá. 30. O saldo de salário não tem média de hora extra. É lógico que se você paga, se o cara teve hora extra aqui, você vai lançar aqui. A hora extra separado, mas eu não estou preocupado com isso. Estou preocupado em explicar férias 13º e os adicionais. Bom, espero que tenha sido compreensível. Se não, por favor, volte o vídeo. Um abraço, fiquem com Deus.